Olá, turma, tudo bem com vocês? Bom, estamos aí mais uma semana iniciando e ainda continuando com as aulas à distância. Essa aula que eu estou gravando se trata da disciplina Diversidade Cultural e o tema dessa semana é Políticas Públicas Inclusivas. Nós temos falado sobre o tema políticas públicas já há algum tempo, inclusive na disciplina anterior, Cidadania, nós tivemos uma aula em que nós aprofundamos aí sobre políticas públicas, né? E agora em diversidade cultural, novamente nós temos esse direcionamento para ser falado e passado para vocês. Porém, nós vamos falar sobre políticas públicas voltadas à inclusão. Então, só para relembrar do que se trata políticas públicas, né? São iniciativas, escolhas, projetos adotados pelo governo federal, estadual, municipal, com a intenção de garantir os direitos do cidadão, né? Até coloquei aqui, de uma forma ainda mais abrangente, pode-se considerar que as políticas públicas é o que o governo escolhe fazer ou não fazer em prol da população, né? Então, políticas públicas são as leis que são estabelecidas, sejam leis federais, estaduais ou municipais, mas que têm como intenção o direcionamento da população, da sociedade e garantir também os nossos direitos, né? Já a política pública inclusiva, né, são leis, mas só que também são leis que se tratam da inclusão, de incluir as pessoas, né, com deficiência tanto intelectual quanto deficiência física. É interessante eu passar para vocês compreender que as leis acerca da inclusão, ela não é algo antigo, é algo novo. Após o nosso país aí sair, ter tido um período de ditadura militar entre 1964 e 1985, depois que nós passamos esse contexto complicado de ditadura, foi pensado aí, né, as pessoas, a população se mobilizou para cobrar ao governo a melhor qualidade de vida do ser humano, ao bem-estar coletivo, né? Então, nesse sentido, foi surgindo leis acerca aí do direito de inclusão, né, de pessoas aí, seja mulheres, né, que eram pessoas vulneráveis, seja crianças, adolescentes e também deficientes. Então, lá em 1988, né, a Constituição de 1988, a palavra democracia passava por uma profunda reconstrução. Então, são exemplos de leis garantidoras de deveres dessa época, a Lei Maria da Penha e o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, em 1988, aí, logo após aí, nós saímos desse contexto conturbado de ditadura militar, surgiu aí leis muito importantes e que direcionam o nosso país até hoje, que é a famosa Lei Maria da Penha e o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, foi-se ali, podemos dizer, aprofundando na questão de leis acerca do público que é mais vulnerável a partir dessa década aí, ao longo dos anos 90. E aí, foi também instaurada a Lei Brasileira de Inclusão, LBI. É chamada também de Estatuto da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, o que esse estatuto ele tem como direcionamento? Ele afirma a autonomia e a capacidade desses cidadãos para exercerem atos da vida civil em condições de igualdade com as demais pessoas. Então, essa lei, né, esse estatuto surgiu nada mais para que pessoas que têm algum certo dificuldade, alguma certa deficiência, elas não serem discriminadas e elas terem as mesmas condições que qualquer ser humano tem, né? Estar em igualdade com todos.
Então, a lei tem como possibilidade trazer direitos nas áreas da saúde, da educação, do trabalho, assistência social, esporte, previdência, transporte do deficiente. E a seguir, destacam-se alguns dos avanços fundamentais para a conquista da autonomia na causa da deficiência. Então, eu coloquei aqui alguns direitos, algumas leis, alguns estatutos aqui que foram computados na LBI acerca do deficiente. Direitos civis, né? Garante às pessoas com deficiência o direito de casar, constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos em igualdade de condições com as demais pessoas. Também lhes foi aberta a possibilidade de aderir ao processo de tomada de decisão apoiada e o auxílio de pessoas de sua confiança em decisões sobre atos de vida. Então, essas pessoas, né, que estão aí dentro dessa gama aí, desse estatuto do LBI, esse estatuto ele garante às pessoas com deficiência o direito de casar, de exercer uma vida como qualquer outro, né, de reproduzir, mas também, tem a possibilidade de aderir à decisão apoiada. Então, ter auxílios de pessoas de confiança nas decisões aí dos atos civis da vida deles. Outra questão também que foi garantida através dessa lei foi assegurar a oferta de sistema educacional inclusivo em todos os níveis de modalidade de ensino, estabelece ainda a adoção de um projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, com fornecimento de profissionais de apoio, proíbe as escolas particulares de cobrarem valores adicionais por esse serviço. Então, podemos dizer aí que as políticas públicas inclusivas na questão da educação, ela veio bastante, ela teve bastante avanço, né? Eu lembro que na época escolar minha, nos anos fundamentais, existiam as salas que eram separadas para pessoas com deficiência, e isso eles colocavam naquela sala especial pessoas de graus diferentes de deficiência. Às vezes tinha uns que tinham um autismo leve e outros que tinham outro tipo de deficiência que não era autismo, mas que era uma deficiência motora, e colocava ali. Então mudou muito, né? Hoje, no contexto educacional, a gente vê a inclusão dessas pessoas, elas estão nas mesmas salas que as outras. Então, é muito importante que a gente inclua pessoas com deficiência no nosso meio, porque eles vão ter esse convívio com as outras pessoas e vão se desenvolver ali em comunidade, ali com os outros, né? Então, na área escolar, eu acredito que foi uma das grandes mudanças, assim, que veio acontecer. O auxílio inclusão criou benefício assistencial para a pessoa com deficiência moderada ou grave que ingresse no mercado de trabalho em atividade que enquadre como segurada obrigatória do regime geral de previdência social. Então, direito ao trabalho também, né? Nós sabemos aí, nós como instituição Jovem Aprendiz, nós também temos essa política de inclusão nas empresas, né? Temos empresas que trabalham com isso, com a inclusão. Então, isso daí também veio através da LBI. Discriminação, abandono e exclusão estabeleceu pena de 1 a 3 anos de reclusão, mais multa para quem prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou exercício de direitos e liberdades fundamentais da pessoa com deficiência. Então, também aí a lei veio a defender esses tipos de pessoas que sofrem discriminação. Então, estabelece aí de 1 a 3 anos de pena para quem aí prejudicar, né, esses tipos de exercício de direito da liberdade da pessoa com deficiência. Atendimento prioritário, garantiu prioridade na restituição dos impostos de renda ao contribuintes com deficiência ou com dependentes nesta condição e no atendimento por serviços de proteção e socorro. Então, o atendimento prioritário, tanto na área da saúde quanto também na área do transporte, né, nós temos aí essa política de adaptarmos o local para que a pessoa com deficiência ela tenha um desenvolvimento mais adequado
para poder ter aí maior possibilidade de crescer, né, num ambiente em que ele tem uma certa como se desenvolver, um lugar que esteja preparado para ele. Eu coloquei também essa tabelinha aqui, tem algumas coisas que estão repetidas lá, mas eu gostaria que vocês ali no PDF dêem uma olhada, eu vou dar uma rápida lida assim, por cima. Outra questão também na educação e saúde, ó, proibição de escolas privadas cobrarem mais de alunos com deficiência, nós vimos lá na tabela, né? Reserva de 10% de vagas nos processos seletivos de curso de ensino superior, educação técnica. Planos de saúde ficam proibidos de discriminar a pessoa em razão de sua deficiência. Na área da cultura e lazer também, nós temos algumas leis, quero que vocês dêem uma olhada lá no PDF, tá? Não vou citar assim. Na área do trabalho, ó, criação do auxílio inclusão, renda auxiliar para o trabalhador com deficiência, revisão da lei de cotas, obrigando as empresas entre 50 e 99 funcionários a contratar ao menos uma pessoa com deficiência. Tem a questão dos direitos civis também. Pessoas com deficiência intelectual terão direito ao voto e casamento. Então, dê uma olhada lá no PDF. E também eu gostaria que vocês dessem uma olhada nesse vídeo aqui, é um bate-papo sobre a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, que está lá no YouTube. Vou colocar também o link lá no mural do Google Sala, para vocês estarem vendo aí esse vídeo. É um vídeo bastante esclarecedor, muito bom. Atividade acerca dessa aula, vocês vão fazer o seguinte: reflita e responda. Qual o impacto que tais leis referidas na LBI pode causar ao público inclusivo? Elas são geradoras de mudança? Então, reflita isso e responda, né, as suas palavras. Então, coloque aí não coloquei aqui, mas eu vou colocar lá no Word, comente aí. Não seja breve, gente, assim, dê um aprofundamento né, quando vocês forem falar. Então é isso. Qualquer dúvida, vocês podem estar aí me chamando, me informando lá no Google Sala, que eu estarei direcionando vocês. Até a próxima aula e nos vemos aí no próximo vídeo.